Vamos continuar agora com mais 5 requisitos técnicos segundo a Vigilância Sanitária para todos tipos de estabelecimentos de saúde. Seja um consultório médico, odontológico, de fisioterapia e assim por diante, tá? Algumas particularidades que eu vou falar depois em outras aulas, para vocês poderem saber qual que é a diferença entre uma e outra. Então, eu vou colocar aqui para vocês, não vou repetir as que eu já falei, tá? Eu vou deixar ali embaixo na descrição, depois que você terminar esse vídeo, você assiste as outras 5 primeiras que eu dei no outro vídeo, tá? Continuando, então, o sexto item seria o lavatório exclusivo para lavagem de mãos. Então, tem que ter aí um lugar específico para lavagem de mãos. É só lembrar, se vocês já foram para algum estabelecimento, tipo hospital, assim, que alguém ficou internado ou coisa parecida, sempre tem uma pia separada, só para lavagem de mãos, tá? Dentro da clínica ou do consultório médico odontológico, também precisa ter um específico só para lavagem de mãos. Você não pode lavar mãos, lavar instrumental, lavar. Tem gente que lava até pano, né? Não pode, gente, não pode, tem que estar separado. Se não tiver, vai ter que fazer, né, esse lavatório específico para lavagem de mãos, tá? Vai ter que dar um jeito, vai ter que chamar arquitetos, engenheiro, enfim, para dar um jeito e construir isso no seu consultório. Precisa ter nesse lavatório sabonete líquido, né, aquele que fica já na parede, né, com dispenser automático, tá? Ou que você simplesmente aperta, mas de preferência automático. Papel toalha com dispensador também, não pode deixar aquele monte de papel toalha em cima de um canto assim que pode molhar, contaminar, enfim, não pode. Tem que deixar no dispensador, né? Tanto é que, só para vocês terem uma ideia, quando começou a pandemia, eu tinha acabado de me mudar, eu me mudei, na verdade, para essa casa aqui que vocês estão vendo, durante a pandemia. E o que que eu fiz? Eu já sabendo, né, que meus pais são idosos, né, e sabendo de tudo isso, da contaminação cruzada, com aqueles paninhos, sabe, que as pessoas usam o mesmo pano. Gente, aquilo lá é a pior coisa que tem para que a gente um contamine o outro. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas provavelmente não vão lavar 200% de forma eficiente a mão. Então, se de repente tiver alguma contaminação, vai tudo para aquele paninho, né? Então, não é proibido, é proibido. Tanto que eu fiz em casa o dispenser de papel toalha. Eu fiz no banheiro lá de baixo, né? O banheiro que é o lavabo, sabe que todo mundo usa, né? As visitas usam. Então, eu fiz nesse banheiro, justamente pensando aí nessa contaminação cruzada em relação ao Covid, tá? Para proteger, nos proteger e proteger as pessoas que nos visitavam, né? Que nos visitam até hoje, né? Outra coisa, todas as áreas onde houver contato do profissional com o paciente precisa ter esse lavatório, tá? Então, por exemplo, se você tem uma sala de atendimento, né, um consultório, que é onde você vai fazer o atendimento do seu paciente, ele não é muito grande, ele é pequeno, então você vai fazer um só, né? Agora, de repente, áreas hospitalares isso vai precisar existir mais lavatórios. De repente, tem 2 consultórios, 2 clínicas. Em cada clínica vai precisar, em cada consultório vai precisar ter um lavatório, tá? Outro item, segundo da nossa aula de hoje, e o sétimo, da continuidade da outra aula que a gente deu, né? Caixa coletora de material pérfuro cortante em suporte adequado. Gente, nada de me deixar a caixinha lá amarela, né, que você utiliza para descartar pérfuro cortantes em cima da bancada. Não pode. Tem que estar no suporte. Ah, Evelyn, que suporte que é esse? Tá? O próprio fabricante da caixinha vende esse suporte também. Você vai ter que colocar na parede. Só toma cuidado para não colocar perto da onde você lava as mãos, né? Porque pode ter essa contaminação cruzada também, tá? Então tem que ficar um pouco distante aí, né? Para não haver. Tudo que é assim, eu penso o seguinte: tudo que é contaminante, você tem que deixar longe dos lugares que você quer ficar limpo, né? Então, lavar as mãos, por exemplo, ou material também autoclavável, enfim, tá? Outro item, né? O oitavo da nossa lista geral. Almotolias e todos os tipos de frascos que você fraciona. Eu vou pegar um frasco aqui de álcool gel, eu não vou usar a bisnaga original, eu vou colocar no meu frasquinho. Tá. Na sua casa, você faz o que você achar melhor, né? Então, a gente acaba utilizando os frasquinhos, principalmente aqueles pequenininhos, e pega um álcool grande e coloca, né? Mas no consultório, no estabelecimento de saúde, gente, não pode.
tá? Você precisa colocar, ou você deixa no frasco original, tá? Que tem a data de fabricação, tal, e você vai colocar uma etiqueta nesse material de quando foi aberto. Foi aberto no dia X, Y, Z. Coloca a data que foi aberto, né? E por quê? Porque todo material depois de aberto tem um prazo de validade. Pode ser de uma semana, pode ser de 15 dias, pode ser de um mês, né? Pode ser até mais, depois de 2 meses. A gente vai ter que ver o que o fabricante fala. É fácil lembrar disso, pessoal. Quando vocês vão para um restaurante bem de renome, geralmente quando tem frasquinhos de pimenta, ketchup, mostarda, enfim, eles colocam as datas. Tá? É obrigatório também, tá? Colocar as datas, né? E outra coisa, a gente precisa registrar isso num caderno, colocar lá. Ou quando a gente comprou, deixar guardada notas fiscais, né, do álcool gel, por exemplo, ou de qualquer material que você utiliza na sua clínica, no seu consultório, tá? Então, já deixa tudo isso armazenado, tá? Guardado, as notas fiscais, quando foi aberto, tudo isso precisa estar registrado também nos seus documentos, tá? Qual que é a orientação que eu dou? Né? A não ser que seja muito mais barato você fazer esse fracionamento, comprar a embalagem original e deixar, né? Compra a embalagem original e deixa ela como dispenser, né? Seja o álcool gel, seja algum outro material, justamente para você não ter tanta dificuldade assim na manutenção desse material. Agora, se você fracionar, você vai precisar colocar o material que é, então tem que ter a etiqueta. Outra coisa que é importante, eu já vou até acrescentar aqui, mesmo que eu fale nas próximas aulas, pessoal, é o seguinte: colocar etiqueta, não vai me colocar esparadrapo, tá? Não vai me colocar esparadrapo, band-aid ou coisa parecida, pelo amor de Deus. Vai ter que comprar aquele etiquetador, aquele que ele faz em relevo, sabe? E que ele é bastante adesivo a materiais que podem ficar úmidos, tá? Então tem que colocar. Agora, lá no dispenser, o sabonete, você vai comprar o quê? O saquinho do dispenser. Esse saquinho já vem a data, já vem tudo certinho, né? E aí você coloca, então você não precisa colocar, né, um monte de informação, você vai colocar só a data que você abriu, tá? Outra coisa importante, se eu estou falando desses dispenser, né, o quarto item da nossa seleção aqui, ou o nono, né, vindo desde o primeiro dia lá da primeira aula, produtos de limpeza também precisam estar etiquetados se eventualmente, tiver aí folha de papel em volta. Hoje em dia eles não fazem mais isso, né? Mas aí vem um item extremamente importante. Todos os materiais que você utiliza precisa estar registrado no Ministério da Saúde barra Anvisa, tá? Cuidado com a compra de materiais que você de repente vai para o exterior, para os Estados Unidos, vai para a Europa, para a China, para o Japão e compra as coisas lá e traz. Nossa, Evelyn, é tão barato. Tá, mas é o mesmo material que já foi aprovado aqui na Anvisa? Se não for, você está fazendo tráfico de materiais ilegais no Brasil, tá? Então toma bastante cuidado ao trazer equipamento, trazer material, trazer produtos que você utiliza, seja de limpeza, seja de o que for, que não tenha a validação aqui no Brasil, tá? E eu não vou nem falar de medicamentos, hein, gente? Porque eu tô falando isso porque eu já escutei. E eu, assim, eu tive que falar para o colega, gente, eu falei, não, não faça isso. Você trouxe um medicamento bom para um paciente X que tem a doença X? Não, 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 pelo amor de Deus, não foi aprovado pela vigilância sanitária, isso não existe no Brasil. É tráfico de drogas que você está fazendo. Olha o perigo, né? E o último item dessa nossa lista de 10 itens, que a gente vai continuar depois, é que agora eu estou falando dos requisitos técnicos, tá? Aquele que todo mundo erra, né? Todo mundo no consultório, na clínica, às vezes deixa passar. O último item é a falta de procedimento operacional padrão e de rotinas. O que que é isso? São os POPs, tá? Para que que eu preciso de POP? Eu preciso de POP para organizar
o nosso consultório, as rotinas de limpeza, as rotinas de troca de material, né, por exemplo, sabonete e outros materiais que existem naquele banheiro, a rotina de limpeza do consultório, a rotina de limpeza do banheiro, a rotina de limpeza das janelas, a rotina de tudo. E não é só de limpeza, não. Qual que é a rotina caso aconteça, por exemplo, alguma situação de urgência e emergência no consultório? Vai sair todo mundo correndo que nem um louco, né? Porque não sabe nem para onde ligar. Então, assim, pessoal, isso, né, é o POP, são vários POPs, na verdade, que a gente organiza, que a gente modela de acordo com a realidade de cada consultório e precisa ser feito e treinado. Não adianta nada, ai, Evelyn, me chama para consultoria, né? Aí eu quero que você só faça os POPs, mas a questão não é só fazer os POPs, a questão é treinar a equipe inteira, né, de acordo com o que eu estou colocando no pop. Às vezes as pessoas realmente não vão entender, não entende esse linguajar relacionado à vigilância sanitária, não entende o porquê desses documentos e não vai adiantar nada. Então a gente passa, né, nesse caso eu passo um treinamento explicando tudo o porquê desses POPs, se alguém tem alguma dúvida, porque aí sim as pessoas estão esclarecidas. E vou além. Não é apenas, né, o POP que deve ser feito. As pessoas precisam ser treinadas e também alguns desses procedimentos operacionais padrão, eles precisam estar afixados, né, em algumas regiões, não dentro do consultório, hein? Dentro do consultório não pode ter nada, nada pendurado, nada. Agora, de repente, na área de limpeza, ou mesmo até na parte de autoclavação. E aí a gente vai treinando os funcionários para que tudo isso comece a casar, tá? Então, pessoal, eu trouxe mais 5 itens. Eu falei para vocês na aula passada que eu ia deixar 5 e hoje eu estou deixando mais 5 para vocês poderem implementar devagar, com calma, aí no seu consultório, tá? E se de repente vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo ou mesmo me manda em off que eu terei o maior prazer para responder para vocês, certo? Então, pessoal, eu continuo. Eu vou dar aula ainda de POP, eu vou dar aula ainda de todos os documentos que precisam da vigilância sanitária, eu vou colocar várias informações ainda, é muita coisa. Não tem como eu passar tudo aqui numa aula só para vocês. Primeiro, que ninguém vai assistir uma aula de 5 horas, né? Segundo, que é muita informação e vocês acabam não captando, por isso que eu estou trazendo aos poucos aqui para vocês. Então, pessoal, até a próxima.